Olá, eu aqui de novo. Como prometido, de vez em quando, até para manter a própria sanidade, eu irei me manifestar a respeito do que ocorre nesse país esquizofrênico. E dois pontos chamaram a minha atenção, chamaram e chamam a minha atenção, como acredito que da maioria de vocês também, e que a resposta para mim é uma resposta difícil. É difícil encontrar uma resposta que satisfaça. Esses dois pontos ocuparam e vêm ocupando minha cabeça há muito tempo. É quando eu vejo, por exemplo, mega empresários, a mídia na mão de grandes empresários, gente de dinheiro, gente que tem o que perder. Entretanto, ela é uma mídia que continua dominada pela esquerda. Por mais isenta que ela procure se mostrar, na verdade, a mídia tem demonstrado e tem se mostrado como sendo um porta-voz da esquerda falida e da esquerda da chupeta, que no Brasil continua mostrando a sua verdadeira face, que eles querem ver o fim do país. A verdadeira mídia, a verdadeira esquerda brasileira não tem nenhum compromisso com o Brasil. Assim eu fico assim, abismado em ver a mídia que pertence a grandes empresários, aqui em Recife, por exemplo, durante uma entrevista hoje pela manhã, em uma das grandes rádios locais, num programa de grande audiência, uma jornalista que sempre fala nesse programa pela manhã, ao ser perguntada a respeito do imbróglio na qual o Supremo Tribunal Federal, ou como diz uma pessoa que eu admiro, que é o José Neumann Pinto, o SSTF, se meteu adotando um comportamento absolutamente autoritário e absolutamente fora de propósito e fora da legalidade, o que é pior. Ela dizendo que tinha achado bom, no primeiro momento, que o STF tivesse decretado essa censura e essa investigação, porque, no dizer dessa jornalista, de grande repercussão nacional, ela via a internet como um perigo onde todos xingavam todo mundo e ficava a coisa por isso mesmo. Eu acho que essa senhora se engana. E pior ainda, quem abre o microfone para que ela preste um desserviço desse, também se engana e, como eu disse, reforça uma prestação negativa de serviço à população. Não é bem assim. Quem hoje se mete a dar opinião ou a, digamos, distribuir notícias falsas ou a detonar com a reputação de alguém via mídias sociais, a lei está preparada para ser acionada e, pelos devidos processos legais, chegar a cumprir o seu destino, né, que é a de garantir a todos a paridade de armas e a igualdade de tratamento diante de um abuso que possa existir, usando-se seja o meio escrito, televisionado, falado, ou via internet, ou via mídias sociais. Portanto, essa jornalista se engana ao falar ao declinar essa posição, dizendo-se a favor de uma ilegalidade, mesmo que tivesse sido o caso, né, de ter havido um fake news, como ela declarou, que não houve fake news, o que houve foi uma notícia. Houve a reverberação de uma notícia através de um site, não é? E através de uma revista. E o SSTF, sentindo-se, então, atingido na sua, mais uma vez, entre aspas, honra,
que é uma coisa que a gente, aqui no Brasil, a gente vê se falar em honra de uma maneira muito elástica, ele achou de se ressentir numa coisa em que os atingidos não têm, ou pelo menos não fazem com que seja respeitada. Honra, assim como respeito, é uma coisa que se ganha, que se merece. Não é uma coisa que se decrete. Não é através de um decreto que você adquire respeito ou que você adquire é, a rigidez da sua honra. Não é por decreto, não é uma coisa merecida. E para merecer isso, você tem que ter um comportamento capaz de despertar nos seus concidadãos, na população que observa, na população lúcida e pensante, comportamentos e ações que sejam dignas desse respeito e dessa honra, coisa que o SSTF está longe de possuir e de tratar. Então, me espanta o fato de ver que um personagem tão um mega empresário como o dono desta rádio aqui em Recife permita, né, que os seus subordinados ou a sua linha editorial consinta em determinados desserviços, como é este de afirmar que o SSTF agiu bem e que, em princípio, se tratou de uma fake news. Não foi fake news. Fake news, os jornalistas sabem muito bem, muito melhor do que eu, que fake news é uma notícia falsa. Né? É você fazer uma ilação que não é verdadeira, fazer uma afirmação que não é verdadeira, né? Dando um destino certo a essa notícia, essa veiculação, e que ela vai acabar prejudicando a honra, a integridade, a sensibilidade, né, das pessoas ou das entidades, das instituições. Não foi o caso. A verdade é que houve sim uma delação, na qual o presidente do SSTF, o senhor Dias Toffoli, ministro com o nome de Chocolate, né, ele que sempre agiu e se comportou como um advogado de partido. Ele foi um advogado de partido, continuou na sua carreira pública como advogado de partido, né? Assumiu posições que não devia como advogado de partido, foi guindado à posição de ocupar um cargo de ministro na Corte Suprema da Nação, e com isso ele prejudica a entidade. A sua falta de conhecimento e a sua falta de, agora questionada, a falta de, digamos assim, de transparência nos atos da sua vida pública, mostram que esse cidadão não está à altura de ser ministro da Corte Suprema. Ele não fez, mas mandou fazer e permitiu que se fizesse. Permitiu que o Alexandre de Moraes, que se dizia constitucionalista, cometesse um mergulho profundo numa das maiores queixas que existem contra as ditaduras, que é a censura. A censura não é nem censura de opinião, ele censurou uma notícia, não foi uma opinião. A revista não expressou opinião, a revista declarou uma notícia. Né? E o empresariado, dono dessas redes de divulgação, me lembram, às vezes, aquele pessoal que existia nos campos de concentração nazista, em que eram músicos e que eram recrutados para tocar peças clássicas e faziam excelentes quartetos, quintetos, orquestras de músicos cativos, né? Dos oprimidos músicos vítimas da ditadura nazista, no qual esperavam que, tocando bem e ou muito bem, fossem os últimos a ser mortos. Senhores empresários, a esquerda, ela não está preocupada com vocês. Ela está permitindo que vocês aufiram lucros, ganhem bem bastante, deixando o país na miséria em que está,
E não pensem que isso vai perdurar, vai ficar para sempre. Vocês estão servindo a um propósito, que é ao propósito da esquerda. E estão tocando como essas orquestras de campo de concentração, esperando que eles ou esqueçam de vocês ou os matem por últimos. Mas vocês continuam na fila. Então seria bom repensar essa linha de conduta, os empresários e os mega empresários, donos de grandes meios de comunicação. Tomar conta do seu próprio negócio para não acabar dando um tiro no seu próprio pé. E mais, eu gostaria aqui de voltar a falar a respeito de um segundo assunto que me incomoda bastante, que é a confusão reinante no governo do nosso presidente Bolsonaro. Não é preciso que a esquerda ou a mídia esquerdopata bata tanto no governo. Do jeito que as coisas estão, ele próprio está se encarregando de diminuir a sua imagem e de diminuir a sua importância. Eu sugiro para alguém que, por acaso, escute ou ouça esse vídeo, que converse com os seus políticos próximos, ou que tenham mais proximidade do que eu com o governo Bolsonaro, e alerte desse risco que está acontecendo, dessa confusão que estão gerando dentro do próprio seio do governo, né, permitindo, inclusive, que pessoas que têm uma certa aura de merecimento e de respeito, como Olavo de Carvalho, ataquem a membros do governo indiscriminadamente. O Olavo, eu leio o Olavo de Carvalho, concordo em algumas coisas com ele, discordo em outras coisas com ele. Eu não sou o que se pode dizer um olavete convicto, eu sou um leitor. Eu sou um leitor crítico da obra dele, mas penso que ele deve se limitar a opiniões às pessoas certas. Ele não pode assular os seus, assim ditos, olavetes contra o governo que está agora fazendo 100 e poucos dias. Mesmo que ele tivesse motivo e razões para isso, no meu entender, no meu pensar, ele devia ser mais, digamos assim, circunscrito a um determinado grupo onde ele pode opinar e deve até opinar. Eu acho que o Olavo tem muitas coisas boas a orientar, muitas coisas boas a fazer, mas ele não está sempre certo. Não existem pessoas que estejam sempre certas. E essa atitude de estar bombardeando, por exemplo, o vice-presidente, com ou sem razão, mas levando isso à grande mídia, através dos seus vídeos e dos seus escritos, não está contribuindo para o soerguimento do governo e do país. O Bolsonaro pegou um governo extremamente dilapidado, um governo dilapidado em todos os aspectos, econômico, moral, de credibilidade, de tudo. Foi colocado pela população no arrobo de esperança, né, de que as coisas se consertem, mas quem pensa sabe que nem 10 Bolsonaros resolveriam o problema que a esquerdopatia brasileira jogou o país. Nós estávamos em pleno caminho de uma ditadura de esquerda, de uma Venezuela. Vocês veem isso e podem medir isso através do aparelhamento do sistema judiciário, da esquerdopatia reinante no SSTF. A economia do país foi jogada na lama, a oitava economia do mundo foi reduzida a uma sucata que tem que ser revista e tem que ser soerguida. E isso depende muito mais da população do que do governo. Se nós, população, pressionarmos os políticos a quem conhecemos, bombardearmos o Congresso Nacional através dos políticos que conhecemos, irmos às ruas para reforçar o nosso desejo de realinhar e de rearrumar o país, tenho a certeza que nós seremos ouvidos sim. Não é?
E, portanto, essa confusão no governo é o segundo ponto que eu gostaria de ter falado e que ela deve acabar. E deve acabar com a nossa pressão. Devemos fazer pressão em cima daqueles que estão desagregando e desconstituindo um governo que foi constitucionalmente eleito, que não tem 150 dias, tem cento e poucos dias, né, que está se acertando diante de uma montanha de erros a qual herdou. Né? E nós não podemos querer que isso aí se aproxime do ideal em tão pouco tempo. Bom, seguindo a minha linha de ou eu desentalo ou morro entalado, vai este segundo vídeo com essas duas expressões de opinião, uma dirigida aos empresários, outro dirigido aos cidadãos como eu, né, que elegeram um governo e querem que ele promova o bem comum. A todos, o meu abraço, e ao contrário do Neumann Pinto, eu lembro sempre que na guerra e na política, a verdade é sempre a primeira a morrer. Tá bom? Grande abraço a todos. Fui.